Bom dia a todos. Nós somos o grupo de tricomoniase vaginal. Nós vamos apresentar com base no artigo, né, que foi proposto pela professora. Nós basicamente somos compostos por Áquila, que é o que vos fala, Nathalie Matos, Matheus Gargu, Daniela Belo e Rafaela Figueiredo. Pode passar. Bom, para nós começarmos a falar sobre o tricomonas vaginal, nós temos que falar um pouco do contexto histórico, né? Que foi descoberto, né, esse protozoário em 1936 pelo francês Alfred Donnet, que foi um bacteriologista e médico francês. É, Porém, somente em 1916 foi reconhecido esse protozoário como um agente causador da doença. Ele é um parasita anaeróbio, é, que tem uma forma alongada, piriforme ou ovoide. Ele precisa de glicose, né, para seu crescimento e reprodução. Ele se alimenta basicamente de carboidratos, mas se for necessário, pode se alimentar de aminoácidos, principalmente arginina e a leucina. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre o ciclo desse protozoário, né? Em mulheres, o Trichomonas vaginalis se instala na mucosa vaginal e na uretra. As células epiteliais que existem nessa região permitem a sua aderência e sobrevivência e reprodução. Durante o fluxo menstrual, esse parasita captura nutrientes que são fundamentais para a sua regulação genética. Já nos homens, o parasita habita o prepúcio, que é a camada que encobre a glândula do pênis, próstata e uretra. Tanto nos homens quanto nas mulheres, o parasita não é capaz de sobreviver fora do sistema urogenital. Nos locais mencionados, o protozoário pode se multiplicar por fissão binária e gerar colônias. A transmissão dele basicamente ocorre apenas em humanos, que são seus hospedeiros naturais, né? E em casos raros, a doença pode ser transmitida através do contato com parasita em banheiros públicos ou compartilhamento de objetos pessoais, como calcinhas, cuecas, toalhas e entre outros. Outras características que nós devemos citar do protozoário é que ele tem quatro flagelos livres anteriores, um posterior com membrana ondulante. Temos que levar em consideração também que a infecção pelo tricomonas pode levar a acarretar outros tipos de infecções sexualmente transmissíveis, outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis, por deixar o epitélio da, do ser humano, né, o epitélio dos órgãos genitais feridos e com muita secreção. Então, uma pessoa que tem não sabe e pode espalhar para outras pessoas por conta disso. Pode passar. Bom, pessoal, vou falar agora um pouco sobre a etiopatogenia e vamos lá. Peraí, rapidinho, deu merda aqui. Peraí que eu vou falar de novo. Bom, pessoal, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre a etiopatogenia. Bom, primeiro vamos começar com o conceito, né? A etiopatogenia, ela é o mecanismo e também a forma de como o parasita ele infecta o hospedeiro e a forma com que esse parasita vai acometer o indivíduo. A tricomoníase vaginal, ela se encaixa na categoria de infecção sexualmente transmissível, né? Ela é um IST, e ela também gera maiores manifestações clínicas nas mulheres, sendo que em homens os sintomas são silenciados ou de baixo índice. Bom, já no período de adaptação, né, sendo então a região genitália feminina de pH de origem ácida, no caso é impróprio, né, para o desenvolvimento de micro-organismos, de certos micro-organismos. Então, o objetivo do protozoário é fazer, então, com que o ambiente seja favorável para o seu crescimento. Com isso, o primeiro passo desse parasita se instalar é aumentar o nível do pH para níveis superiores a 5. Esse aumento ele vai gerar algumas consequências, que no caso são o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas e também a diminuição de lactobacilos acidófilos, que no caso eles são os responsáveis por produzir o ácido lático que mantém o pH baixo do tecido. Bom, já no período de adesão,
Né, como todo parasita, o Trichomonas ele vai seguir uma série de etapas na tentativa de burlar o sistema imune do hospedeiro. O primeiro contato com o protozoário, com as células de defesa, que no caso são os leucócitos, vai gerar uma formação de pseudópodes, seguido da destruição de leucócitos no interior do vacúolo do parasita. Uma das necessidades do Trichomonas é a aderência celular, então que ele possa liberar seus fatores citotóxicos. Porém, existem estudos comprovando a possibilidade desses fatores serem liberados na ausência de aderência. Só que nesse caso, as substâncias incluídas são glicosidados, que no caso são enzimas, e fatores de descamação celular, que no caso é o CDF. As adesinas, que são reguladas pela ligação do ferro com as células epiteliais, são as proteínas que vão ter papel de mediadoras no processo da aderência celular, juntamente com a formação de uma proteína chamada P270, que tem o papel imunogênico. No caso, ele vai agir como antígeno. Isso, no caso, ocorre para tentar ultrapassar o sistema de defesa, né? Junto a isso, a cisteína proteinase, que também é regulada pelo ferro, ela também é uma substância secretada pelo protozoário, né, por ser citotóxica, e também pela capacidade de degradar imunoglobulinas, que no caso são a IgG, IgM e IgA, e principalmente pelo fato de serem hemolíticas. Bom, sobre a regulação e a nutrição, um importante fator a ser citado sobre o Trichomonas é a capacidade desse protozoário fagocitar e hemolizar, né, através de perforinas, os eritrócitos, né? E isso vai gerar, então, uma fonte de hemoglobina, ácidos graxos e principalmente de ferro, que aí sim, isso vai servir de regulador para substâncias citotóxicas que vão ser liberadas novamente, né? Gerando, assim, uma bola de neve, né? Por assim dizer. Bom, e sobre o CDF, né? Ainda, né, acerca desses fatores envolvidos na infecção por tricomonas, o CDF, né, que são os fatores de descamação celular, ele pode ser utilizado para medir o grau de severidade das manifestações clínicas, tendo seu controle influenciado pela liberação e pela concentração de estrógeno no órgão feminino. Esse teste ele foi feito a partir do cultivo in vitro, onde a concentração de CDF ela decai a partir da inserção de beta-estradiol, que é muito utilizado em terapias hormonais, né, em indivíduos que possuem deficiência de estrógeno. Visto, né, que no período menstrual ocorre a liberação de sangue pelo órgão, pela descamação, né, do tecido epitelial do útero, e o sangue é rico em ferro, né, o parasita ele utiliza desse artifício da concentração de ferro para a liberação de suas enzimas, piorando então o quadro clínico, né, dos sintomas nesse período. Bom, agora a gente vai entrar sobre casos clínicos e manifestações. A maioria dos casos de tricomoniase são assintomáticos, mas dentro dessa maioria, um terço se torna sintomático dentro de 3 meses, mais ou menos. Os homens também são sintomáticos, são basicamente vetores. Quando a gente entra na sintopatologia das mulheres, a gente traz alguns sintomas clássicos que são vistos em 20% dos casos, que é secreção amarela esverdeada, abundante, escamosa, mucopurulenta, irritação vulvar, dor pélvica, dissuria, poliuria, dispareunia de intro, que é a dor durante relações sexuais, e a secreção amarelada é muito vista, principalmente o pós-menstrual. Ela fica muito abundante pós-menstrual. E a vagina com adulto também pode apresentar um edema eritinema, com erosão em pontos hemorrágicos, como a gente pode visualizar na imagem 4, ou na imagem A, e na imagem B. Você consegue visualizar os pontos vermelhos, e na imagem B também. Essa imagem foi feita por um exame de espéculo vaginal. Na imagem acima, a gente tem essa secreção purulenta, principalmente.
Quando o paciente chega com esse tipo de secreção, é feito um exame diagnóstico para fazer a diferenciação se é a tricomoniase ou também se é vaginalis bacteriana. Quando a gente entra na questão dos homens, como eu já foi dito antes, grande parte deles são assintomáticos, mas, novamente, um terço dos casos se tornam assintomáticos em 3 meses. E as assintomáticas em homens, a gente traz fluxo leitoso ou purulento, dissuria, prurito, ulceração peniana, sensação de queimação pós-relação, e pode haver raras complicações, mas a literatura foi muito relatada. Epidemite, infertilidade, prostatite e palanopostite. E também a tricomoniase, o parasita, pode facilitar na contaminação de HIV, como foi dito nos slides anteriores. Sou Rafaela e hoje eu vou falar sobre o diagnóstico da tricomoniase vaginal. Pode ser feito através do exame fresco. É coletada a amostra. Nas mulheres, é geralmente a secreção vaginal. E no homem, pode ser através do suave uretral, que é colhido no pênis a secreção uretral. E também pode ser feito através do sêmen e da secreção prostática também. A amostra é coletada e depositada em uma lâmina e é posto uma laminula por cima para observar os micro-organismos vivos através do microscópio. E é possível chegar a uma conclusão observando o formato e a mobilidade do micro-organismo, que no caso da tricomoniase vaginal, ao ser observada, o analista vai ver um formato arredondado, um micro-organismo muito ágil, e também há muitas células epiteliais soltas pela lâmina, isoladas. Também pode ser feita a coloração e ginça. Cultura. O meio de cultura utilizado para o diagnóstico da tricomoniase vaginal é o meio Diamond, que, apesar de ter algumas desvantagens, como o equipamento específico, o tempo, há uma grande porcentagem de especificidade, chega a 95% na maioria dos estudos clínicos. E a cultura de Punch TV é uma alternativa de baixo custo e praticamente igual em eficácia aos outros meios. Prática médica. Através de prática médica, tem o exame Papa-Nicolau, que é o exame de rotina, conhecido também por colpocitologia oncótica ou esfregaço cérvix vaginal. Esse exame é recomendado para a prevenção de câncer de colo do útero, mas um dos meios mais comuns de diagnosticar tricomoniase vaginal, principalmente pela frequência ao qual as mulheres vão fazer esse exame. É um exame de rotina, ou seja, se fazem de 1 em 1 ano, geralmente, né? Pessoas que vão regularmente. E funciona através da coleta de células do colo do útero, que são analisadas no microscópio. PCR ainda é um método que está em desenvolvimento para o diagnóstico da tricomoniase vaginal. A reação por cadeia polimerase, né, PCR, detecta os tricomonas em secreções vaginais ou urina. Outros testes. A imunocromatografia e osmotrichomas rapid testes são outros tipos de testes que também podem identificar a tricomoniase vaginal, mas podem dar resultados falsos positivos. Eles são muito pouco usados em um laboratório. Teste das aminas. É colhido um pouco de corrimento vaginal do paciente, colocam-se algumas gotas de hidróxido de potássio para desprender as aminas voláteis da secreção, como a prutecina e a cadaverina, que são produzidas geralmente pela tricomonas e por bactérias anaeróbicas. Essas aminas possuem um forte cheiro de peixe podre, que é um indicativo da presença da bactéria na secreção. E esse teste também é muito rápido de se fazer. Sou Daniela Bela.
vou falar sobre o metronidazol. Ele é uma forma terapêutica alternativa. Temos a dose única, que é muito utilizada pelas pessoas por não completarem o tratamento da dose que é de 7 dias, 500 miligramas, 2 vezes ao dia. O tratamento mais demorado tem uma melhor eficácia. Tem estudos que o uso deste medicamento tem uma eficácia de 90% a 95%. O gel não é tanto eficaz assim, mas algumas vezes utilizado. Não atinge níveis terapêuticos necessários. O tinidazol de dose única mostra mais eficácia do que o metronidazol com dose única. Também é considerado uma droga alternativa. Secnidazol está vindo sendo mais utilizado e mais potente e bem tolerado, inclusive por crianças, do que os outros 2 medicamentos. A nitazoxamida é um nitotiazólico que mostra ser eficaz contra bactérias anaeróbicas e vários parasitas. Ele recentemente está sendo comercializado na dose de 500 miligramas, que é indicado tomar 500 miligramas uma vez ao dia por 3 dias consecutivos. Agora, a utilização por gestante do metronidazol e tinidazol. Normalmente, utilizamos o metronidazol, tem seus riscos. O aumento da possibilidade de nascer prematuro e baixa de peso com a utilização, porém, esses riscos é discutido entre médico e paciente. O metronidazol é classificado como B, de risco B, e o tinidazol é classificado como C.